Paz do Senhor, irmãos e irmãs. Eu quero te convidar a refletir comigo hoje sobre, na verdade não é sobre, exatamente, é a partir de uma dimensão do caráter de Deus, que está expressa, foi revelada no segundo mandamento dos 10 lá de Êxodo 20. Então abra comigo, Êxodo capítulo 20, versos de 4 a 6. E aí, a partir dessa expressão de como Deus é, nós vamos falar sobre alguns compromissos que o Senhor quer que nós assumamos. Diz assim, minha versão não é a mesma, né? Deixa eu ler aí junto com vocês na atualizada. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém. Pode se assentar? Deixa eu deixar meu texto aqui aberto. Então, nesse verso aí, segunda declaração, segunda palavra do decálogo, né, dos 10 mandamentos, traz uma expressão curiosa, ou que fala um pouco do caráter de Deus, que nem sempre a gente pode pensar diretamente sobre Deus a partir dela. Fala que Deus é o Deus zeloso. Se a gente quiser pensar na imagem mais próxima, porque é uma aproximação, né? Falar de Deus é falar de alguém para além do que a nossa capacidade de compreender. Ele é muito maior do que a gente é capaz de entender. Mas, se a gente quiser falar de uma maneira simples, uma forma como que nós podemos relacionar com Deus, a melhor tradução é zeloso, mas a gente consegue entender um pouco melhor o que a Bíblia está querendo dizer, se a gente pensar na palavra ciumento. Ciumento. No hebraico, a palavra para ciúmes, para ser ciumento, é a mesma que a gente traduz aqui, né, que foi traduzida no português para zeloso. É que ser ciumento envolve um egoísmo, e envolve um sentimento de posse, de controle, que não expressa bem o caráter de Deus. Mas o Deus da Bíblia, o Deus Todo-Poderoso, sendo, e aí eu quero que você preste atenção nisso, sendo um Deus que ama, ou como João diz, um Deus que é amor, porque Ele ama, Ele não é indiferente a nós e a ninguém na sua relação conosco. Ele reage, Ele se importa, Ele se comove, Ele tem esse tipo de reação de quem ama, Ele tem ciúmes, a gente pode dizer, especialmente para com o seu povo. E porque Ele é assim, diante daquilo ou da maneira com que nós nos relacionamos com Ele, Ele vai também nos tratar, a fim de que nós possamos experimentar, vivenciar a sua realidade de amor em plenitude. Nesse mandamento, termina dizendo do grande amor de Deus, da grande expressão de Deus. Eu não vou adiantar aqui, né, para poder depois secar um pouco mais sobre como que o texto trata. Mas foi justamente refletindo sobre esse grande amor, que, por exemplo, hoje de manhã, quem esteve aqui, mas todo mundo eu imagino que conheça, quando a gente estava aqui reunido, a gente cantou, quando a gente estava cantando sobre a bênção,
que a bênção alcance as tuas gerações, a tua família, né? E a gente se alegra em pensar em Deus como um Deus abençoador. É justamente nesse Deus que nós nos regozijamos, que nós precisamos aprender a o reconhecer como zeloso. Porque para experimentar a bênção de Deus na sua totalidade, Ele se revelou ao seu povo, Ele se revela ao seu povo como alguém que é assim. E sendo assim, Ele tem expectativas a nosso respeito. Então, eu quero falar aqui hoje sobre alguns compromissos que o Deus zeloso espera de nós, seu povo. Quem ama, se compromete. Na Bíblia não existe expressão legítima, verdadeira de amor, que não desague, que não tenha como consequência um forte compromisso. O Deus que, João traduziu como aquele que é amor, o Deus que se revelou em Jesus Cristo como aquele que realmente foi o homem, Deus tornado homem, que mostrou como o homem deve amar. Esse Deus é o Deus zeloso que quer que nós, por causa do seu amor e para experimentar o seu amor, assumamos compromissos que são decorrentes do amor e são decorrentes, então, da própria natureza dele. Deus é alguém que se importa. Deus, quero que você tome atenção nisso. Deus não é, Ele não pode ser e nunca vai ser indiferente. Deus sempre tem uma reação. Não uma reação baseadas nesses, como nós que somos sujeitos e corrompidos pelo pecado. Mas Ele tem também reação. E aqui esse texto traz reações que o Deus zeloso tem, a maneira como o seu povo reage diante dele. Reage em relação ao seu amor. Esse mandamento em específico, ligado ao primeiro, tem a ver com o desejo expresso de Deus de que só Ele seja o Deus do seu povo. Primeira frase aí, fala, não terás outros deuses diante de mim. E aí a segunda é, porque não só existe um Deus, você só vai ter um Deus, não vai fazer imagem, não vai fazer alguma coisa que te tente a colocar nela a sua esperança, que substitua de alguma maneira o Deus que é todo poderoso, porque Ele não pode ser expresso por nenhum tipo de imagem. E esse Deus que deseja essa e que não aceita de maneira nenhuma dividir a sua glória com nada e nem ninguém, Ele é o Deus zeloso que deseja, que expressa aqui nesse texto, que o seu povo tenha alguns compromissos, são válidos para toda a eternidade. Servia para o Antigo Testamento, serve para o Novo Testamento, porque Deus é o mesmo, Ele nunca muda, Então, nós servimos a um só Deus. Se a gente pensar em Deus, aí aqui é dica, Se a gente pensar em Deus de uma maneira diferente, quando a gente está lendo o Antigo Testamento, o Novo Testamento, a gente já está pensando errado, Deus é o mesmo Deus. Aprender a conhecer a Deus é aprender a reconhecer o Deus de Jesus Cristo também no Antigo Testamento. E aí é aprender a reconhecer o Deus de Moisés no Novo Testamento. Deus é o mesmo. Se a gente não consegue fazer essas conexões, a gente não entendeu quem Deus é, a gente está servindo a Deus errado. A gente pode até estar correndo um risco de ter criado uma imagem idolátrica de Deus na nossa mente, na forma com que a gente o adora. Deus é o mesmo Deus, e a gente vai ter a ver alguns textos aí por toda a Bíblia que expressam um pouco dessas expectativas que eu quero falar aqui sobre o Senhor. Então, o Deus zeloso, já partindo para não demorar muito, o Deus zeloso espera de cada um de nós e de todos nós, eu vou destacar 3 compromissos
porque Ele é assim, Ele é o Deus zeloso, Ele se importa, Ele não é indiferente, Ele não aceita dividir a sua glória com nada nem ninguém. Primeiro, Ele espera de nós um compromisso de fidelidade. Fidelidade à aliança que nós temos com Ele, e para ser fiel a essa aliança, tem que ter fidelidade, acima de tudo, com o próprio Deus da aliança. O texto, como estava dizendo, é parte de um mandamento que proíbe qualquer adoração a outro, senão o Senhor, porque Deus não tolera, Ele é ciumento, Ele não aceita que nós tenhamos outro tipo de fidelidade, outro tipo de dependência, senão ao nosso Deus. A maneira com que Ele se relaciona com a humanidade sempre foi por meio de alianças. Alianças são compromissos profundos que existem desde a antiguidade, que alguém ou um povo mais fraco, mais dependente, vassalo, faz com um poderoso, suficiente, um suzerano, de que vai esse poderoso guardar, proteger, vai prover, e o outro vai servir, vai depender, vai confiar. Na relação com Deus não é possível conhecê-lo e muito menos experimentar da sua bênção sem estar debaixo da aliança. E Deus está dizendo, se vocês querem ser o meu povo, a primeira, algo que não pode faltar de maneira alguma é fidelidade. Fidelidade. Deus é um Deus que se revela fiel. Ele deu a sua palavra, desde Abraão, Isaac e Jacó, para Israel, de que Ele seria o Deus de Israel. E ser o Deus de Israel, Ele assumiu um compromisso profundo com aquele povo, com a descendência daquele povo, e a consequência que Ele esperava do povo era que o povo também tivesse consigo um compromisso profundo e exclusivo. No meio de um lugar que as pessoas, as nações adoravam muitas supostas divindades, Deus está dizendo, só existe um Deus, sou eu, e você precisa me servir, e não adianta procurar amparo em outro, senão em mim. Então, a primeira questão que esse Deus zeloso traz, que Ele chama o povo, que é a fidelidade, é porque, e aí Ele chama a fidelidade justamente porque eles são zelosos, verso 5. Não adore essas coisas, não preste culto a elas, porque eu, Senhor, seu Deus, sou o Deus zeloso. Não quero que vocês façam isso porque eu me importo, porque eu não sou indiferente, porque o meu amor não permite eu ficar sem me mover, sem perceber, sem sentir nada, se vocês buscarem amparo em outro, em alguém, em algo. Só a mim adorarás, só a mim vocês vão servir. Então, isso nós sabemos, faz parte do nosso compromisso básico, mas a gente tem que parar e pensar. Porque na relação da aliança do povo de Deus com o Senhor, Deus estava convocando Israel, desde o princípio, a depender única e exclusivamente dEle, para o seu sucesso, para a sua fidelidade, para a sua realização, para a sua felicidade. Israel, como propriedade de Deus, como povo particular de Deus, não deveria buscar em
ninguém e em nada motivo para se apoiar, para conseguir ser o povo que esperava que viria a se tornar. Não podia criar uma imagem, não podia se apoiar em outras nações. Lembra mais tarde, quando Israel se tornou reino, toda vez que Israel tentou confiar em algum rei mais poderoso para tentar fazer uma aliança militar, vinha um profeta e falava: você está pecando contra o seu Deus. Foi assim com a Síria, foi assim com o Egito, foi assim depois com os assírios. Toda vez que Israel tentou achar soluções para o seu melhor estado de vida, que senão baseado na sua fé e confiança em Deus, Israel estava abrindo mão da fidelidade a Deus. E não estava honrando a aliança que tinha com o seu Deus. Então esse mandamento de não idolatrar, não fazer imagem, ele é básico para a nossa caminhada, mas a gente precisa parar muitas vezes e pensar se de fato a gente está buscando acima de tudo, sobretudo e exclusivamente a nossa realização, a nossa fidelidade, sustentado no fato de que Deus de fato é o nosso Deus, que é por Ele que a gente está fazendo. Porque é muito fácil a gente criar alguma coisa que se coloque no lugar de Deus na nossa vida, mesmo que seja em algo específico. E a gente não pode esquecer que lá na antiguidade existiam deuses para tudo quanto é coisa. Eu preciso de um Deus de alguma coisa que me ajude na colheita, no plantio, existe uma divindade do plantio. Eu preciso de um Deus que faça chover, eu preciso de ajuda para não ter seca, tem um Deus da chuva, um Deus que ajuda nisso. Eu preciso de um Deus que faça o meu povo forte, e para ser forte precisa ser numeroso. Então tem divindade relacionada como chama isso? A capacidade de procriação, a fertilidade. Eu preciso de um Deus que me proteja dos perigos da montanha, tinha Deus da montanha. Eu preciso de um Deus que me proteja dos perigos dos vales, tem Deus dos vales. Eu preciso de um Deus que me proteja dos perigos dos mares, tem Deus no mar também. Divindade, falsos deuses com Deus minúsculo. E Deus está falando, então o ser humano sempre busca alguma coisa, algum apoio para tentar se realizar, para tentar facilitar o seu caminho. Mas na aliança de Israel com Deus, existia uma cláusula básica dessa aliança, quem vai levar Israel à sua plenitude de existência? Só o Senhor. E é sendo fiel a essa declaração da aliança. Você só tem um Deus, você só precisa do seu Deus, porque foi o Deus que te criou e o Deus que especialmente te salvou. Os 10 mandamentos começam dizendo justamente isso. Verso 2: eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Porque existe esse Deus, porque Deus é aquele que te libertou e antigamente fez aliança com Abraão e criou a descendência de Israel. Israel só vai ser o que Deus prometeu e que deseja, que precisa ser, se manter fiel ao Senhor. Então nós, herdeiros espirituais de Israel, e por Cristo enxertados nessa videira santa, nós precisamos aprender a refletir a respeito da necessidade de fidelidade ao Senhor. Porque muitas coisas, vivemos num mundo hoje que tem muitas facilidades e para tudo a gente tenta tomar atalhos. A gente vive num mundo cheio de tecnologia, com muito conhecimento, e para tudo a gente quer tomar um jeitinho para ver se acelera processos. E nisso, muitas vezes, a gente pode comprometer fidelidade ao Senhor. Muitas vezes a gente pode querer ser feliz, projetando a nossa felicidade em alguém, projetando a felicidade em algo,
projetando a felicidade numa capacidade, num desempenho que eu tenho, mas toda vez que eu tentar fazer isso, eu preciso ter consciência que eu estou colocando isso, ou essa pessoa, essa situação, como substituto de Deus na minha vida. E eu estou pecando contra o mandamento mais básico que o Senhor dá ao seu povo, que é de exclusividade e de fidelidade. Vamos ver alguns textos que falam sobre isso? Primeiro, volta uma página aí, se você tiver com a Bíblia aberta. O capítulo 19, nos versos 5 e 6, falava justamente sobre como que era o acordo da aliança, né? Diz lá: agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São essas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Deus então tinha uma proposta, né? Eu tenho toda a terra, e eu vou fazer que vocês herdem essa terra, e sejam o meu povo particular, cuidado, abençoado, se vocês guardarem essa aliança, se vocês forem fiéis a ela, se vocês ouvirem atentamente a minha voz, vocês vão ser minha propriedade peculiar, particular. Vocês vão ser meu reino de sacerdotes, vocês vão ser minha nação, meu povo separado. Então Deus está prometendo para Israel, a promessa é: vocês vão ser um povo, vamos dizer, chamar exclusivo. Mas se você quer ser povo exclusivo, você precisa aprender a ser fiel à exclusividade que eu tenho, o lugar de exclusividade na tua vida. Não me troque por nada e nem por ninguém. Segundo texto, é para ilustrar, tá? Textos, é difícil provar, assim, não funciona muito bem. Às vezes a gente até tenta, mas é para mostrar como que essa lógica está por toda a Bíblia. Primeiro livro de Reis, capítulo 2, 3 e 4. É que é Davi falando para Salomão, mas você vai ver que a lógica se mantém, né? Deus tinha prometido a Davi que da descendência deles teria um rei que, né, que se vivendo de acordo com os mandamentos, ou seja, sendo fiel, teria cumprido, seria um reino que não seria tomado, né? Vamos lá, 3 e 4. Guarde os preceitos do Senhor seu Deus, andando nos seus caminhos, guardando os seus estatutos, seus mandamentos, seus juízos e seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Assim você será bem-sucedido em tudo o que fizer e por onde quer que você for. E o Senhor confirmará a promessa que me fez, dizendo: se os seus filhos guardarem o seu caminho, andando diante de mim, fielmente, de todo o seu coração, de toda a sua alma, nunca lhe faltará sucessor ao trono de Israel. Então já mudou o contexto social, já está falando de uma aliança que Deus tinha com Davi, mas o princípio da fidelidade está aí. Eu sou o Deus zeloso, se você quiser manter a aliança comigo, se você quiser desfrutar da sua aliança, Davi e sua casa, seja fiel. Guarde a fidelidade. E guardar a fidelidade é obedecer aos mandamentos, é se inclinar, é ter esse compromisso de viver de acordo com a vontade do Senhor. Para fechar, outro exemplo aqui, vamos lá no Novo Testamento, para a gente não ficar só no Antigo. Hebreus capítulo 10, 26 e 27. Você poderia escolher outros textos, aí eu peguei algum que, né, não totalmente aleatoriamente, mas
poderia ter outros textos, mas é só para ilustrar essas verdades. 10, 26, 27, diz: porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Então Deus está falando aqui, né, o autor de Hebreus está lembrando, é necessário ser fiel ao Senhor. Ser fiel ao Senhor, e aí já está ligando com o próximo tema, tem a ver com fidelidade à aliança. O Deus que nos chamou é fiel, Ele é santo, e se a gente não viver de maneira fiel a essa aliança, a essa expectativa, já não vai restar nem expectativa de perdão, mas só de juízo. É necessário fidelidade. No Antigo e no Novo Testamento, se não formos fiéis a Deus, não adianta a gente querer esperar a bênção do Senhor. Deus é zeloso, Deus se importa e Ele vai cumprir cabalmente os termos da sua aliança, e os termos da aliança de Deus sempre teve a ver, em primeiro lugar, com fidelidade. Sem fidelidade, a gente não consegue servir ao Senhor. Segundo, deixa eu voltar aqui. Êxodo 20. Segundo é que o Deus zeloso, Ele também espera de cada um de nós um compromisso de responsabilidade. Também tem a ver com temor, em relação aos efeitos do pecado, que são desastrosos. Quando ele fala, não fará imagem para você, não terá outro, não cultua eles, eu sou o Deus zeloso, ele diz, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Ou que me aborrecem, está aí, né? Quando Deus se revela ao seu povo, isso não foi só aqui. Por exemplo, se você avançar para Êxodo 33, quando Moisés pede para ver a face de Deus, que ele quer conhecer o Senhor, todo aquele negócio, que ele não se contenta em somente ter a bênção de Deus, que Deus vá fazer com que Israel entre na terra prometida, mas ele fala, não vá subir neste lugar, se a tua presença não for comigo, e ele pede, eu quero ver tua face, todo aquele negócio, e Deus se mostra, vai lá no meio da pedra, você vai ver pelo buraquinho, eu vou passar, e você vai ver a minha glória, e quando ele passa, ele declara o nome do Senhor. Quando Deus se revelou para Israel, ele geralmente, muitas vezes, quando ele demonstrou mais claramente o seu caráter, essa frase aqui se faz presente. Eu sou aquele que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração dos que me odeiam, que me aborrecem, que me desprezam. Deus é o Deus de amor. Deus é o Deus que ama. A gente pode dizer ciumento. E quem tem ciúmes? Só quem ama, quem se importa, quem não é indiferente. Esse Deus está lembrando Israel, olha, eu não aceito que vocês sejam infiéis, porque se vocês forem infiéis, essa infidelidade não vai poder ficar impune, ela não vai poder ficar sem a devida justiça. E o preço a ser pago, geralmente, é muito alto. Ao se aliançar com Deus, Deus sempre anunciou ao seu povo, eu exijo, eu espero
quero um compromisso de santidade. Santidade baseado no fato que eu amo vocês, que eu cuido de vocês, que eu me dedico a vocês, que eu me comprometo com vocês, porque se vocês não procederem dessa maneira, esse pecado, essa desobediência, essa aliança, esse desprezar de quem eu sou, ele está dizendo, eu sou o único Deus, não existe outro Deus. Se você descumprir aquilo que eu estou mandando, você está me desprezando. E se você faz isso, você despreza o fato que eu te amo, que eu cuido de você, aquilo que eu te prometi. E se você fizer isso sabendo quem eu sou, não tenha dúvida, isso não vai dar bom. Ao contrário, vai dar ruim, vai dar muito ruim. E as consequências, diz o texto, pode durar por gerações. O pecado, o andar longe de Deus, o desprezar o Senhor, ou afrontar a Deus, nunca vai promover alegria, nunca vai promover satisfação duradoura, nunca vai promover bênção, sempre vai promover a desgraça. E Deus, ao anunciar quem Ele é ao seu povo, Ele lembra, não rompa a aliança que vocês têm comigo, porque o pecado leva não somente a uma destruição ou a um prejuízo leve, o pecado pode durar e pode promover males gravíssimos. Porque o pecado toda vez que a gente peca conscientemente, o texto que a gente lê em Hebreus já começa a apontar para isso, nós desprezamos quem é o Senhor. Nós desprezamos o quanto Ele nos ama. E nós não podemos esquecer que o nosso Deus, que é amor, que se importa, que é zeloso, é um Deus justo, reto, que vai fazer o que precisa ser feito, que não pode deixar, que vai contra a sua natureza, vai contra os seus propósitos, não dar a cada um o que cada um merece, devia. Então ele diz, eu sou Deus que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Então Deus está chamando o seu povo, além de um compromisso de fidelidade, a um compromisso de responsabilidade. Servir ao Senhor, conhecer o Senhor, coloca diante de nós a responsabilidade de ter conhecido aquele que é o governador dos céus e da terra, de ter conhecido qual que é o caminho do que é bom, do que é justo, do que é honesto, de qual é o caminho que leva à bênção e qual é o caminho que leva à condenação, e andar de qualquer jeito, ou então, principalmente, tomar decisões sabendo que o que o Senhor mandou é o que é bom, o que é correto, o que leva a bênção, o que nos aproxima do Senhor. Eu tomar conscientemente outro caminho não vai me colocar de maneira nenhuma como injustiçado, como vítima de alguém, da sociedade, do próprio Deus. Só pode me fazer culpado diante do Senhor, e isso vai trazer consequências terríveis. Eu preciso assumir, se eu quiser andar com o meu Deus, o compromisso de responsabilidade, de saber que o mal é mal mesmo, é uma desgraça que mata, que destrói, que pode ter consequências terríveis. Nas palavras do texto bíblico, pode alcançar até outras gerações. O que a gente faz tem efeitos e pode causar males duradouros. E nós que conhecemos a verdade, que conhecemos o caminho da justiça, que conhecemos o Deus que se revela, que se manifesta, que age em nosso favor, que nos defende, nos protege, nos alimenta, nos fortalece,
nós precisamos ter a responsabilidade de trilhar, de assumir o compromisso de andar segundo os mandamentos, segundo o caminho do Senhor. Porque só no caminho do Senhor que há bênção, há aprovação, há graça, há abundância. O outro caminho, que não é o do Senhor, leva à destruição. E Deus nunca negou ao seu povo que é assim e não tem meio termo. Ou a gente segue o Senhor, ou a gente vai para o buraco. Ou a gente colhe consequências terríveis. Eu sou Deus zeloso, amo profundamente. E por causa disso, se alguém tomar a decisão de me aborrecer, se alguém tomar a decisão de me desprezar, se alguém tomar a decisão de me afrontar, vai colher as consequências, porque está afrontando o único Deus verdadeiro. Nós temos essa responsabilidade. Nós não podemos deixar de apontar, a começar para nós mesmos, para quem está perto de nós, para a nossa comunidade, que o pecado é uma desgraça que mata, que Deus não é indiferente ao pecado, que o Deus zeloso detesta o pecado, porque o pecado causa consequências terríveis, e Deus não vai ficar, nunca ficou e nunca ficará indiferente a isso. Ele vai cobrar de cada um de nós, segundo o nosso proceder. Vamos abrir alguns textos aqui. Para ver isso. Não, avança um pouquinho. Deuteronômio, capítulo 10, 12 e 13. Diz lá. Minha versão diz assim: E agora, Israel, o que é que o Senhor requer de vocês? Não é que temam o Senhor seu Deus, andem em todos os seus caminhos, amem e sirvam o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para guardarem os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje lhes ordeno para o bem de vocês? Vamos ler só isso. Vendo? Os mandamentos são para o bem. Se a gente seguir outro caminho, a gente está sabendo que está indo para o caminho daquilo que vai promover o mal. E se você continuar, você vai ver que em Deuteronômio especificamente vai isso. Tem o caminho do bem e do mal, escolhe o bem, escolhe a vida. Vai um pouquinho, outra época agora, Isaías capítulo 1, versos 19 e 20. Diz: Se vocês, na minha versão, estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor desta terra. Mas se recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor o disse. É Deus, em outra época, anunciando o povo: obedeçam, que vai ser benção. Se vocês tomarem outro lugar, vocês vão colher os frutos das decisões que vocês tomaram. Volta, vai lá no final da Bíblia, primeira carta de Pedro, capítulo 1, 15 a 17. Pelo contrário, assim como santo é aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. E se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. Só até aqui. Responsabilidade. Vivam em temor. Deus é santo, Ele requer que nós sejamos santos.
Ele vai julgar segundo aquilo que a gente escolhe proceder, sem parcialidade. Sem parcialidade. Nós somos o povo escolhido, o povo que tem aliança, o povo particular. Mas se sendo o povo particular, a gente continuar tomando, se nós começarmos a tomar, se a gente insistir em tomar as mesmas decisões, viver do mesmo estilo que aqueles que não têm aliança com o Senhor, não tenhamos dúvida, o julgamento será sem parcialidade. Mediante aquilo que a gente escolher fazer, vai ser aquilo que a gente vai colher. Deus, o Deus zeloso. E não se esqueça, o Deus zeloso é o Deus que ama. O zelo, esse ciúme, é o de um marido que ama abundantemente, apaixonado, né? No bom sentido, apaixonado, que se dedica, que se doa por inteiro à sua esposa. Esse Deus que ama exige o quê? Ele dá tudo, dá o melhor, cuida, cura, fortalece, sustenta, abençoa. Ele quer fidelidade, mas ele quer compromisso e responsabilidade. Não faça algo que vai romper essa aliança, esse compromisso, esse senso de dedicação. Viva de acordo com o que o Senhor combinou, porque a aliança sempre foi combinada com cada um de vocês. Então, o segundo compromisso, além do de fidelidade, é o de responsabilidade. Nós somos responsáveis em saber, porque conhecemos quem é Deus, e sabemos que Ele nos ama profundamente, que Ele revelou o que é bom e o que é mal. Nós temos a responsabilidade de colher os frutos daquilo que nós fazemos, deixamos de fazer, pensamos e tudo o mais. E o Senhor alerta que o mal, o pecado, tem consequências gravíssimas. Mas a obediência tem consequências ainda maiores. É o terceiro compromisso que nós precisamos ter. Por fim, o texto diz, verso 6 do Êxodo 20, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. 1000 gerações. Sabe o que é 1000 gerações? É todo mundo. Daí para frente, Deus está falando, eu guardo misericórdia. Se me ama, se guarda os meus mandamentos. Quando Deus então está revelando o seu caráter, desse zelo, dessa consequência, desse amor que não é indiferente de maneira nenhuma, mas que se doa, que se compromete, que protege, que defende, que dá tudo de si para o bem da amada, do povo que Ele escolheu e redimiu, Ele faz uma grande comparação. Sim, não pensem que a injustiça fica sem a sua devida retribuição. E para aqueles que me detestam, desprezam, que não seguem, a aliança que tem, que eu proponho para comigo. Mas, para aqueles que me amam, para aqueles que se importam, para aqueles que se abrem, eu garanto, a minha bênção será eterna. É para 1000 gerações. E isso tem que gerar um senso, um compromisso do povo de Deus, seja o povo que estava lá no Sinai, com Moisés, seja o povo que estava debaixo do reinado de Davi, seja o povo que estava sendo admoestado pelos profetas, seja a igreja do Novo Testamento primitiva, ou sejamos nós
nós precisamos ter um compromisso também de confiança na garantia e na extensão da bênção de Deus ao nosso respeito. Deus é o Deus abençoador e a bênção dele transcende tudo que nós possamos imaginar. E por isso ele é o Deus zeloso. Ele nos ama apaixonadamente, Ele nos corrige para poder nos fazer bênção, nos fazer abençoados. Bênção porque Ele fala que a gente é sacerdotes, de profetas, abençoados de maneira que nada nem ninguém possa roubar de nós, sermos alvo do seu amor, do seu cuidado e da sua graça. Faço misericórdia, opero perdão, transformo, perdoo, mudo a história de 1000 gerações para aqueles que me amam. E aqui a comparação não é que é inevitável, ela é consciente. O pecado causa uma destruição, causa um mal que afeta e não pode ser desprezado, afeta gerações, vai até a 3ª e a 4ª geração daqueles que desprezam o Senhor. Mas aqueles que são abençoados por Deus, olha o efeito, é de 1000 gerações. 1000 gerações. A posteridade do povo de Deus é para ser uma posteridade abençoada, guardada, liberta, transformada, livre de qualquer mal, de qualquer costume ruim, livre de qualquer maldição, livre de qualquer coisa, porque o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus criador dos céus e da terra, Ele mesmo é o nosso Deus, e Ele garante a bênção dEle sobre o seu povo. Nós precisamos aprender a confiar, não tem jeito de servir ao Senhor se a gente não confiar que Deus de fato garante nos abençoar, que Deus de fato tem uma bênção muito maior do que nós podemos imaginar. Deus está chamando o seu povo, presta atenção, eu sou justo, mas eu sou ainda mais misericordioso. Eu redimo plenamente, completamente. Vocês estiveram no Egito, sofreram, se contaminaram lá. Eu limpo, eu mudo, eu faço todas as coisas novas e eu mantenho tudo guardado, selado, abençoado, redimido, para vocês poderem prosperar, para vocês poderem caminhar, para vocês poderem se alegrar, para vocês poderem desfrutar do meu cuidado. Nós precisamos ter esse compromisso de confiar no Senhor, de confiar que vale a pena servir a Deus, que a bênção dEle é melhor do que qualquer coisa que a gente possa tentar colocar no lugar dEle. Por isso que a idolatria é uma desgraça que é tão condenada na palavra. Porque Deus oferece tudo para nós, basta a gente confiar nele, basta a gente se depender dele, basta a gente se entregar a ele, basta a gente ser fiel a essa aliança, que é só se submeter, é só reconhecer que ele é Deus, que ele é poderoso, que ele salva, que ele redime, que ele é bom, que ele é quem sabe o caminho que nós precisamos seguir, que Ele é Deus e que a gente é criatura, pó, a gente é ignorante, a gente é pecador, a gente é falho, a gente não consegue se defender, é só se submeter a essa aliança, amar o Senhor, crer no Senhor, confiar no Senhor, esperar a bênção de Deus, que ela vem sobre nós com abundância. É preciso confiar, é preciso se abrir, é preciso louvar o nome do Senhor e ter um coração disposto a esperar o cuidado de Deus se manifestar sobre as nossas vidas.
Abra aí sua Bíblia, Salmo 103, 17 e 18. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem. A sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. O pecado, o caminhar errado, leva as pessoas, as famílias, as nações à desgraça. Mas o fazer a vontade de Deus, o confiar no Senhor, faz com que o Senhor exerça misericórdia sobre nós, sobre os nossos filhos, porque Deus é bom. E a bondade, a misericórdia de Deus excede infinitamente a qualquer rigor, a qualquer perigo, a qualquer maldição, a qualquer coisa. Deus é o Deus que faz justiça para aqueles que guardam a sua aliança. Deus é o Deus que abençoa o seu povo. Nós precisamos saber disso, né? Vamos abrir outro texto, depois eu comento alguma coisa para fechar. Isaías 54, 10. Mesmo que os montes se retirem e as colinas sejam removidas, a minha misericórdia não se afastará de você, e a minha aliança de paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de você. Deus falando através do profeta para Jerusalém: eu tenho uma aliança com vocês, vocês são meu povo, a minha bênção, a minha misericórdia não vai faltar, a minha paz vai permanecer, porque vocês são povo da minha aliança. Eu sou zeloso, eu não volto atrás dos meus compromissos. Eu decidi abençoar, eu vou abençoar, ainda que em algum momento tenha que ter correção. O Senhor garante a sua bênção ao seu povo. E para fechar, expressão do Novo Testamento, Lucas 1, verso 50, Cântico de Maria. Maria, vendo cumprir-se a promessa de Deus, sendo ela, né, veículo disso, da promessa, né, vindo a conceber o Messias, o Salvador, ela anuncia essa verdade. Verso 50. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Porque Deus tinha prometido, Deus tinha salvado o seu povo desde Abraão, Moisés, Israel, todos, e tinha gente justa, gente que serviu a Deus. Maria podia afirmar a promessa de Deus, a vontade de Deus, a bênção de Deus, a misericórdia de Deus vai nos alcançar, vai alcançar geração após geração, porque Deus é o Deus fiel, Deus é o Deus zeloso, Deus é o Deus abençoador, misericordioso, até a milésima geração daqueles que o amam. Nós então precisamos aprender a ter esse compromisso em confiar na bênção do Senhor. A bênção de Deus, o cuidado de Deus, a misericórdia de Deus é aquilo de mais precioso, maior que o Senhor quer que a gente aprenda a depender. Nós não precisamos colocar nada nem ninguém no lugar de Deus, porque Deus reserva ao seu povo uma bênção sem fim, uma bênção eterna, uma bênção que vai ter prosseguimento, quer enfrente dificuldade ou não.
E essa bênção é verdadeira, e ainda que o Senhor no meio do caminho tenha que nos corrigir, Ele vai. Se for necessário, Ele vai. Ele julga, Ele trata sem parcialidade, porque Ele quer o nosso bem. Ao final, Ele faz o que precisa ser feito para justamente o nosso bem, para que a bênção nos alcance. Por isso é necessário estar firmado no Senhor, é necessário ter confiança completa no Senhor, é necessário abrir todo o nosso coração ao Senhor, porque Ele se move, porque Ele se importa, porque Ele de fato não fica indiferente a nós, as nossas necessidades, mas Ele se compromete. E não é à toa que Ele deu o maior de todos. Ele deu o seu Filho. Ele, na sua divindade, se encarnou em Jesus Cristo, mostrando justamente que Ele dá tudo de si, Ele se dá para que a bênção nos alcance, para que a misericórdia nos alcance, para que não prevaleça os frutos da iniquidade, mas sim da justiça, do perdão, do favor, do cuidado que Ele prometeu para com o seu povo. Nós precisamos confiar no caráter de Deus. Nós precisamos aprender a viver realmente pela fé em quem é o Senhor. Porque Deus não é somente uma força etérea, né, meio difícil de conceber, que está nos céus. Não é só isso. Deus é um Deus que se envolve conosco. E Ele se revela a nós. E Ele mostra a cada um de nós e a todos nós o seu caminho, a sua vontade e tudo o que Ele precisa e que Ele deseja para a gente, seu povo de propriedade exclusiva, de cuidado especial dEle. É somente que a gente possa o reconhecer como o único Deus, como aquele que nos dá a vida, sustenta a vida, promove a vida, salva a vida, transforma a vida, redime a vida. É assim que é o caminho do Senhor. E não abandonando esse senso de fidelidade, não trocando isso e nem desprezando que é Ele que nos traz palavras de vida eterna, e de modo que a gente rejeite o pecado e cumpra a vontade de Deus, a misericórdia, a bênção, a paz nos alcançará, e alcançará a nossa descendência, alcançará o nosso futuro, e nada vai poder nos roubar do favor e da bênção do nosso Deus. Então a gente precisa aprender a ter fidelidade, responsabilidade e confiança em quem o Senhor é, porque assim fazendo, sempre vai prevalecer o favor do Senhor. Nós não precisamos ter medo, nós não precisamos viver debaixo de ameaça, nós podemos confiar, nós podemos nos entregar ao Senhor, porque Ele é fiel, Ele faz misericórdia sobre 1000 gerações, ainda que possa corrigir por algum tempo, quando nós falhamos. Quero te convidar a fechar os seus olhos e pensar sobre o seu compromisso com Deus. Quando a palavra de Deus revela que Ele é um Deus zeloso, ela está querendo nos lembrar, nos mostrar que o Senhor, Ele realmente não só se importa, mas Ele se move profundamente em nossa direção. E nós que somos daqueles que compõem o atual povo de Deus, somos igreja do Senhor, uma vez que sabemos que temos esse Deus tão amoroso e com amor tão comprometido, a ponto de poder ser expresso como um amor ciumento no bom sentido, nós precisamos a todo tempo avaliar como está o nosso compromisso com o Senhor.
como o fato de amar a Deus, que nós afirmamos que amamos, nos faz ter um compromisso com esse Deus, um compromisso de depender dEle, de esperar nele, de realmente confiar nele, de não buscar atalhos, de andar segundo o caminho dEle, porque é somente nos entregando a esse amor, a esse cuidado, em confiança, em fé, em submissão, que nós vamos experimentar o fruto do cuidado desse Deus que nos chama para ser seu povo de propriedade exclusiva. Se você precisar nesse momento, fala: Deus, eu preciso renovar meu amor, eu estou meio indiferente ao teu cuidado, à tua palavra, ao teu propósito revelado para a minha vida. Faça isso nesse momento, se coloque diante de Deus e assuma um compromisso de andar de fato dedicado, comprometido, de maneira que você possa viver realmente debaixo da fé, da confiança desse Deus, que você possa temê-lo, obedecê-lo, guardar os seus caminhos, porque é só isso que vai te levar à bênção que eu e que você necessitamos e esperamos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos na tua presença, Pai, responder a tua palavra, pedindo que o Senhor nos ajude, ó Deus, a de fato sermos tomados por a percepção desse amor profundo com que o Senhor nos ama, Pai. De maneira, Senhor, ó Deus, que possamos, ó Deus, honrar o teu santo nome, Senhor, em fidelidade. Perdoa-nos se, ó Deus, falhamos na nossa lealdade, a nossa fidelidade ao Senhor. Se assumimos compromissos, ó Deus, ou colocamos prioridades em algum momento, em alguma circunstância acima da prioridade que deveríamos estar colocando em Ti, Senhor. Nos ajude, Senhor Deus, a não ter nenhum tipo de ídolo, ó Senhor Deus, em qual nós tentamos sustentar a nossa felicidade, alegria e esperança, mas nos ajude a confiar no Deus, Criador dos céus e da terra, que é o nosso Deus que nos faz povo especial. Nos ajude, Senhor Deus, a trilhar pelos Teus caminhos. Se o nosso coração, Senhor Deus, se inclina para longe da Tua vontade, perdoa-nos, ó Pai, e transforma-nos, porque só vamos achar vida eterna, Senhor, na medida que seguimos a Tua palavra. Não há outro, Senhor, que tenha as palavras de vida eterna, senão o Senhor. Por isso, em nome de Jesus, nos ajude a obedecer, a ser fiéis, a poder cumprir a Tua vontade, a guardar a aliança. E, Senhor, nos ajude a confiar, a esperar. Nos ajude, Senhor, a Deus, a abrir o nosso coração para experimentar a fidelidade, a bondade, o cuidado do Senhor sobre as nossas vidas, sobre os nossos filhos, sobre todo o Teu povo, porque, Senhor Deus, onde pode ter abundado o pecado, vai superabundar a graça, porque o Senhor é justo, fiel, verdadeiro e misericordioso. Nos ajude a confiar em Ti, esperar em Ti, Senhor Deus, e nos dedicar a Ti, ó Pai. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém.